Bom, pessoal, dando início aí à nossa disciplina de o trabalho pedagógico na educação infantil, um dos primeiros conteúdos que eu trabalhei com vocês foi sobre quem que é a criança na educação infantil. Bom, por que quem que é a criança na educação infantil? Eu compreendo que, para que a gente possa discutir a prática pedagógica, o trabalho pedagógico nessas instituições que ofertam a educação infantil, a gente tem que ter muito bem claro quem que é a criança, né? Qual que é o público-alvo? Que concepção que eu tenho dessa criança? Bom, eu comecei falando para vocês que tem um cara chamado Philippe Arrier, que lá no ano de 1978, ele escreveu um livro chamado História Social da Criança e da Família. Pois bem, nesse livro ele constata que a história da criança na humanidade, ela passou por três períodos, né? Três identidades. Então, a primeira identidade, que ele chama de criança-adulto, a segunda identidade, que é a criança-filho-aluno, e a terceira identidade, que é a criança-social. Bom, a primeira identidade data do período da antiguidade até a Idade Média. Esse período ele é marcado pela miniaturização da infância, né? Miniaturização da criança. Por que miniaturização da criança? Porque as crianças elas eram vistas como um adulto em miniatura, tá? Então, elas não eram vistas como seres em desenvolvimento, seres diferentes do adulto, tá? Com necessidades específicas, tal. Então, assim, a prática, o que a gente se via na prática era uma criança baseada na imitação do adulto, né? O tratamento direcionado a essas crianças, eles eram iguais aos do adulto. Então a gente tinha a ausência da diferenciação ali entre criança e adulto, a ausência do sentimento de infância, figura marginal em um mundo adulto. O que seria essa figura marginal em um mundo adulto? As crianças, elas eram criadas pelas mães até aproximadamente os 7 anos, que aconteceria ali o desmame, o nascimento, né, a troca dos dentes de leite, né? Então, a partir desse momento, elas eram inseridas no mundo adulto e elas deveriam se virar por conta própria. Essa ausência do sentimento de infância, Philippe Arrier coloca que é justamente essa diferenciação da criança e do adulto que não tinha ainda nesse período, tá bom? Nesse período não se buscava conhecer como que a criança cresce, como que ela aprende. Tem pouco registro sobre como da figura da criança, sobre como a criança era tratada nesse período, tá? Então, ele fez uma busca assim, em diários, em testamentos, em pinturas. Inclusive, nessa época, nas pinturas, era frequente ver, era comum ver uma criança vestida com a roupa do adulto. A diferença é que a roupa do adulto era menor, né? O tamanho era menor, mas a mesma vestimenta, tá bom? A segunda identidade que Philippe Arrier fala, ela data ali do século XVI em diante, que ele fala sobre o nascimento desse sentimento de infância. Ou seja, o que é o sentimento de infância? A concepção de que a criança é diferente do adulto, portanto ela passa por um desenvolvimento ali peculiar, tá? Lembrando que aqui, nesse século, né, a partir do século XVI, a gente tem o quê? Uma família que passa a ser nuclear. Não é uma família tão extensa como a gente tinha, né? Com 10, 12, 13 filhos. Então, geralmente, as famílias têm uma, duas, três crianças. E a igreja, ela trabalha aqui como mediadora das relações sociais. Então, aqui a gente tem uma presença muito forte da igreja nessa questão do nascimento de infância, do nascimento do sentimento de infância. Por quê? Porque a igreja, ela começa a valorizar as relações hereditárias, né? O sentimento de família. Logo, os pais, eles são responsáveis por essas crianças. Eles passam a ocupar um papel essencial aí na formação da ética, da moral, da personalidade dessa criança, tá bom? E elas eram vistas como páginas em branco. Ou seja, os adultos é que seriam
responsáveis por preencher, por moldar essas crianças, moldar o caráter, moldar a afetividade, tá? Então, daí já falei sobre o sentimento da família, né? E o dever da família era amar e educá-la, tá bom? Então, aqui a escola, o papel da escola era de disciplinar essas crianças, tá? Então, até tem uma frase aí que eu coloquei no slide: é preciso conhecer melhor a criança para discipliná-la melhor. Então, assim, tinha que se conhecer a criança para discipliná-la. Só que a gente tinha aqui um conhecimento sobre as peculiaridades da criança bem fraco, tá? Então, a escola retirou a criança da sociedade dos adultos junto com a família. Então, assim, aqui a gente tinha a formação do indivíduo para a vida adulta, tá bom? A terceira identidade que Pili Piaget fala é a que a gente tem, né, a partir do século XIX, e a concepção de criança que norteia a nossa prática profissional atualmente também, tá? Que é a concepção da criança como um sujeito de direitos. Então, assim, a gente tem aqui uma ampliação da concepção de criança, né? Então, a gente tem toda um aparato jurídico, né? Um aparato jurídico que eu falo são as legislações criadas no sentido de proteger, no sentido de dar ênfase a especificidade da infância, tá bom? Então, as crianças são diferentes do adulto e elas passam por processos diferentes do adulto, né? Então, a gente tem aqui a questão da dignidade da criança, o desenvolvimento integral dessa criança, que passa a ser não apenas somente dever dos pais, mas também dever do Estado. Então, aqui, no campo jurídico formal, né? Que é no campo das leis, a gente tem a criação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre a proteção integral, dever do Estado, da família e da sociedade, tá? A gente tem a Constituição Federal de 1988, a gente tem as diretrizes da educação básica, tá? A gente tem os referenciais, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que estabelece aí a questão das especificidades do trabalho pedagógico com as crianças de 0 a 6 anos de idade, tá bom? E na educação, assim, especificamente, qual que seria o papel do professor, né? Bom, em primeiro lugar, a gente tem aí a visão de que a criança tem uma voracidade cognitiva. O que é isso? A criança tem muito desejo, tem muita necessidade de aprender. E o papel do professor nesse sentido é de estimular essa aprendizagem, de desenvolver, né, ali atuar como catalisador das capacidades e potencialidades da criança. Então a gente tem aí novos rumos para o trabalho de educação infantil no país, porque a gente tem uma visão de criança ativa, participativa, que se desenvolve a partir de suas ações e experimentações. Professor, como assim? Criança ativa, criança participativa. Bom, a gente começa a ter uma visão não de uma criança passiva, né? De uma criança que só assimila o conhecimento que o adulto passa, mas uma visão de uma criança que participa, uma visão de uma criança que ela constrói o seu conhecimento a partir de vivências, de experimentações, né? É uma visão interacionista. Bom, o que é interacionismo? Interacionismo é uma concepção de que nós, seres humanos, a gente evolui, a gente cresce, a gente se desenvolve a partir da interação, a partir do contato com outras crianças. E aqui, nesse contexto, a gente tem dois autores que evidenciam muito esse papel do interacionismo no desenvolvimento humano, que é Vygotsky e Piaget. Uma aluna me perguntou assim: professor, mas como que eles sabiam que era melhor ou mais apropriado para o desenvolvimento de cada criança? Bom, a gente teve alguns autores que começaram a pesquisar sobre o desenvolvimento da criança. Bom, os principais são Piaget e Vygotsky, que a gente vai abordar também na nossa disciplina. Tá bom, pessoal?